Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras passou a agir novamente no mercado da bola, em busca de qualificar o elenco do treinador Abel Ferreira e ficar ainda mais forte para todas as competições que a equipe irá disputar nesta temporada. Depois de fechar com Ramon Souza por 90 milhões de euros no início de julho, agora o Verdão depende de apenas exames médicos para anunciar seu nono reforço para a temporada de 2025. Trata-se do lateral direito Kelvin, que chega para repor Mike, negociado com o Santos. Para tirar o jogador da Rússia, o Palmeiras irá desembolsar cerca de 36 milhões e irá pagar o time russo em 3 parcelas, sendo que a última irá vencer no segundo semestre de 2026. O Verdão não teve dificuldades para repatriar o brasileiro. Anderson. 30 milhões de euros, valor do Rios, que chegou por 1 milhão de euros, né? 6 milhões de reais. Então o Rios foi embora e é difícil substituir, mas o Palmeiras tentou com Marcel Ruiz, começou as conversas, né? Indicação do Luan, que está lá no Toluca, e falou desse jogador para as pessoas do Palmeiras, foram lá ver. Ele tem interesse realmente em jogar fora do país, valor entre 10 a 12 milhões de euros. A conversa não avançou muito não, por enquanto. Vamos aguardar, mas eu acho que esse jogador dificilmente poderá pintar aí como reforço do Palmeiras. Tem o De Ossa também, outro atleta que está jogando no futebol mexicano, no Monte Rey, o De Ossa, e o De Ossa é bom jogador. Tem características até parecidas com a do Richard Rios, um jogador que tem uma forte marcação, segundo volante, que chega à frente para finalizar, faz os seus golzinhos, sim, parecido com o Richard Rios, né? O Richard Rios chegava lá também para finalizar, e também aquelas assistências, né? Esse jogador aí, em 48 partidas da última temporada, ele fez 9 gols e 3 assistências. Então, legal, o De Ossa. É um bom nome. Quem sabe a gente pode ouvir falar desse jogador no Palmeiras, que realmente hoje o Palmeiras tem Evangelista apenas como segundo volante. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui no canal, a minha opinião é que o Evangelista tem até jogado bem, é verdade. Tem até jogado bem, mas não é um jogador de muita marcação. Quando ele joga no meio contra um time que tem mais qualidade, a coisa fica complicada. E nesse confronto de Copa do Brasil, a gente sabe que a força do Corinthians vem do meio de campo. Então, se não tiver uma marcação forte, a gente vai encontrar dificuldade no jogo. Então, é melhor o Abel mexer no time e até ter opções, né? Aí falando de um reforço para que chegue e possa ainda dar mais qualidade a esse meio-campo. Também foi falado do Kelvin, lateral direito, uma pena, né? Uma pena que o Abel realmente não quer dar oportunidade para o Gilberto, que nem sequer foi relacionado. O menino tem qualidade, o menino é bom de bola, um jogador que vai à frente, que dá assistência, mas o Abel pediu um reforço. O nome da vez aí é o Kelvin, do CSKA, que saiu do Atlético Paranaense e é bom jogador. Eu lembro do Kelvin jogando por ali, chamou atenção, gosta de chegar à frente, tem qualidade, já tem 24 anos, né? Não é menino, parece que o Abel não quer mais tantos garotos no time. Tem 24 anos, é bom jogador, acho que pode ajudar sim, perdeu espaço lá no CSKA nessa temporada, então está querendo voltar, está querendo sair, e o Palmeiras pode ser uma boa opção. Eu acho que ele é uma boa opção. Poderia primeiro dar uma olhada no garoto, né? Está na base, dá para valorizar mais um, dá para botar mais um garoto no mercado, mas parece que a opção, chegando o Kelvin, que é bom jogador, aí o Gilberto tem que pedir para ser negociado, ser emprestado, para quem sabe no futuro voltar, né? Como fez o Garcia, que está lá em Portugal, parece que está jogando bem lá, inclusive. Então eu acho que o Gilberto realmente tem que sair, tem que mostrar sua qualidade em outro clube para depois poder pensar em retornar no Palmeiras. Parece que com essa comissão técnica ele não vai ter oportunidade. O Palmeiras está falando do Kelvin, que é bom jogador, tá? Bom jogador. Mas a grande notícia que tem chamado a atenção e que os palmeirenses estão de olho, todo mundo de olho, todos nós, né? Todos nós estamos de olho, é com relação à volta de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que não está sendo aproveitado no Arsenal, né? Está querendo realmente negociá-lo. O Flamengo está tentando atravessar o negócio, mas a prioridade é do Palmeiras para concretizar essa negociação. Só que a diretoria do Palmeiras vê um problema, está olhando
com uma certa... não é que está desanimada com o fato, mas uma preocupação. Acho que essa é a palavra certa. A diretoria do Palmeiras tem uma preocupação com relação à contratação do Gabriel Jesus. É porque ele teve essa lesão no joelho, todo mundo sabe, tratou, recuperou, é uma lesão grave, né? A gente sabe disso, a recuperação é longa. E a preocupação que tem a diretoria do Palmeiras é com relação ao gramado do Allianz Parque. O Allianz Parque a gente sabe que é um gramado sintético, bom, né? Bom, que dá todas as condições, mas para quem tem uma lesão como essa, preocupa um pouco. Então, essa é a preocupação, isso está trazendo uma dúvida com relação à volta do Gabriel Jesus, e a gente viu até, né, reforçando isso que a gente está falando, do Abel na coletiva, falar sobre a condição do gramado do Palmeiras, que está ruim. Então, além de ter esse problema no joelho do Gabriel Jesus, que preocupa, ainda a atual situação do gramado, o Abel até reclamou publicamente, né, dessa condição do gramado, que seria, né, mais um problema ainda para uma contratação que não é barata, um jogador que chega aí, né, do futebol europeu, com salário alto, contratação cara, e aí a dificuldade de ter um gramado que pode ser que traga mais dificuldade ainda para o Gabriel se adaptar, para o Gabriel conseguir jogar e conseguir desenvolver a bola que a gente sabe que ele pode entregar para o Palmeiras. Então, essa é uma dificuldade que está se pensando, né, sobre essa relação da condição do Gabriel, jogar no Allianz Parque, o estado do gramado, tudo isso atrapalha um pouco porque o investimento, a gente sabe que é alto, então não dá para ficar arriscando quando você não tem as condições ideais para o atleta poder voltar. Então, essa é a grande dúvida, essa é a grande dificuldade que o Palmeiras enfrenta nesse momento para definir essa contratação, entender que realmente o Gabriel pode voltar e voltar a ser aquele jogador que a gente conheceu aqui, decisivo, importante, vitorioso, campeão, com todos os problemas que ele trouxe para a sua carreira, né, fisicamente, estou dizendo, depois dessa passagem pela Europa. Então, isso está pegando nessa contratação do Gabriel Jesus, mas a possibilidade existe sim do Gabriel voltar, ainda está sendo discutida essa condição, tá? Então a gente vai estar aqui amanhã, encontro marcado depois do jogo entre Palmeiras e Corinthians, 9h30 o jogo, 10h30, 11h30 a gente está chegando para a gente falar muito sobre esse primeiro jogo das oitavas de final. O Abel tem que preparar uma surpresinha aí para esse jogo, tem que reforçar essa marcação no meio de campo. Não sei se ele vai com Aníbal e Emiliano, acho que o Evangelista não dá para jogar nessa função que ele veio fazendo nesse jogo. Se jogar o Evangelista, eu acho que ele tem que botar 3 zagueiros atrás, reforçar esse meio-campo, para que a gente possa ter consistência na marcação e velocidade, aí sim, jogando Maurício, jogando Facundo, jogando Vitor Roque, um time que vai para cima para buscar vantagem para a gente trazer essa decisão para o Allianz Parque, tá? Combinado, encontro marcado, então, depois do jogo, vamos estar aqui falando com vocês, que aqui vocês sabem que tem espaço para você dar a sua opinião também. Agradecendo mais uma vez nossos parceiros, a BandBet, que é um parceiro, aliás, sempre tem grandes promoções para você. Jogue sempre com responsabilidade, você tem que ser maior de 18 anos. MA7, que é nosso parceiro aqui, se você tiver alguma dificuldade jurídica, a MA7 é a sua solução. E também a Debrecha Churrascaria, que é a melhor churrascaria de São Paulo. Combinado? Então, espero vocês. Depois do jogo, vamos estar aqui, tá? Um abraço. Fala, pessoal. O Palmeiras, a gente vai detalhar já já, se fechar, é recorde de contratações em uma temporada na gestão Anderson Barros. E será só a nona. E, PV, só o que está faltando para fechar, já está bem avançado, é um modelo de pagamento, né? O Palmeiras vai pagar parcelado, e o modelo de pagamento é o que está faltando nesse momento para fechar com o Kelvin. Assim, quem está na negociação diz o seguinte, é muito difícil não fechar, mas ainda não está batido o martelo. Então, assim, falei com uma fonte do Palmeiras até agora há pouco, antes de entrar no programa, que me disse, André, não crava ainda, mas a tendência é fechar. São 5 milhões de euros, mais bônus, pode chegar a 6 milhões. Quase 7. Pode chegar a 7. E ele foi comprado por 4,5 do Atlético Paranaense. E será a 36ª contratação da gestão Anderson Barros em 5 anos e meio. Essa conta é saborosa, não é exata, mas é saborosa. O Anderson é o diretor mais vencedor da história do Palmeiras. São 11 títulos
36 contratações se chegar o Kelvin. O Alexandre Matos, que foi brilhante num outro momento de reconstrução no Palmeiras, contratou 75 jogadores e ganhou 3 títulos. Com 36, se chegar o Kelvin, não dá metade das contratações do Alexandre. Ué. A gente já vai fazer essa comparação já, não em relação ao Alexandre, mas dando uma olhada com uma lupa maior nas contratações do Palmeiras para esta temporada. Foi um ano em que a Leila Pereira realmente tirou o escorpião do bolso, investiu e está trazendo o jogador. Vamos dar mais detalhes sobre Kelvin já e sobre essa apuração do André Hernan. Antes, só quero chamar a enquete para vocês votarem. Qual que é a enquete, hein, Luiz Oliveira? A enquete tem a ver com isso, viu, André Hernan? É? Mas você tem que convocar a galera ali do chat para participar da enquete e a galera da TV também. Chame o povo. Venham chatos e chat Eles não lovers. são chatos, André. Não, tem os chatos e tem os chat lovers. Ah, tem os dois. Tem chatters e chat Mas lovers. até os chatos são bem-vindos. São, lógico que são. Falem mal, mas falem de mim, né? Não? É isso, tem que estar na boca do povo. Opa, qual que é o time brasileiro que se reforçou melhor neste ano? Conta aí pra gente. O Botafogo, Flamengo, Palmeiras ou outro? Você acha que outro time foi melhor, pensando nessa janela agora do meio do ano, que ainda está aberta, e pensando no início da temporada também? Então, pegando aí a temporada de 2025. São 3 times que investiram. Palmeiras e Flamengo, especialmente, esse ano estão se reforçando mesmo. O São Paulo se reforçou bem, porque trouxe o Gonzalo Tapia com 2 jogos, entrando no segundo tempo já fez um gol. Isso sim é contratação certeira. Mas tô eu acho brincando, Flamengo... obviamente tô brincando, tô de brinks. É Mas o Flamengo. eu acho o Flamengo agora, pouco meio-dia e 20, chegou Samuel Lino. Chegou agora no aeroporto Tom Jobim. No aeroporto Tom Jobim, no Galeão. E eu entendo que é o Flamengo. Ainda que a gente possa ponderar o que é reforço de meio de ano e de início de ano para a temporada inteira ou para completar negociações no meio do ano. Mas o Flamengo se reforçou melhor, na minha visão. Dá uma outra conversa, que é a quantidade de dinheiro, a quantidade de recordes batidos de negociações no futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Como que a galera tá com dinheiro no bolso, né? Tá tipo o André Hernan, assim, podendo investir, podendo se mimar. Se mimar, isso é bom. Pra você, Hernanzito? Eu acho que o Flamengo tá na frente, acho que o Flamengo puxa essa fila pela qualidade das contratações. Eu digo assim, não é nem a quantidade, sim a qualidade dos jogadores, né, que estão chegando. E eu coloco numa prateleira abaixo, mas assim, assim bem pertinho, quase cabeça a cabeça ali, quando para quem, os mais saudosos ali do corrida de cavalo, cruza o disco final, cabeça a cabeça, é quase isso, só que o Botafogo, né? Porque o Botafogo trouxe bons jogadores, está tentando outros bons jogadores e você vê que essas contratações já estão surtindo efeito. Mas... O Correa fez um partidaço contra o Corinthians. Mas tem um contraponto do Botafogo, na minha visão. Desculpa, Textor. É a saída. Pode falar que o PVC sempre faz comentários negativos, não tem problema. A gente faz jornalismo. E, às vezes, o jornalismo tem comentários positivos e negativos. Por exemplo, quando ganhou do Paris Saint-Germain, ninguém fez comentário negativo. Mas o ponto é você ter entradas e saídas, encontros e despedidas, como diria aquele brilhante cantor da terra da Luísa, Milton Nascimento. Encontros e despedidas. Você traz, mas você desmonta para montar depois. Sim. E aqui é que está o grande ponto. E ninguém está discutindo que o Botafogo pode ter um sucesso extraordinário de novo nessa temporada, como teve um sucesso extraordinário na temporada passada. Só que você gasta energia, porque você desmonta o time e monta de novo. E o ideal é você chegar num patamar, e o Textor sabe disso, que você monte o time e use o time durante a temporada, fazendo correções durante a temporada. E são questões diferentes, quem se reforçou melhor e quem tem o melhor elenco. Pode ser que a resposta seja a mesma, mas não necessariamente é a mesma coisa, porque você pode ter se reforçado muito bem, mas ter perdido muitos jogadores e com isso seu elenco não será tão fortalecido como quem se reforça bem, mas mantém uma base também. Então são pontos diferentes. Você pega Palmeiras e Flamengo, a grande conquista do futebol brasileiro dos últimos 6 anos foi você pensar que o Flamengo de 2019, campeão da Libertadores, tinha 4 titulares iguais e tinha perdido só 4 titulares do elenco campeão de 19 para ser campeão da Libertadores em 22,
Ou que o Palmeiras, campeão da Libertadores de 20, em 23 tinha 6 titulares iguais. Que é completamente diferente de 2015, quando o Corinthians tinha um time extraordinário no Campeonato Brasileiro, mas perdia metade do time para o campeonato seguinte. Então, você manter estrutura. Se não fosse assim, o Real Madrid não tinha sido o único campeão da Champions com a mesma formação titular em 2 anos seguidos. Né? E o Real Madrid é o maior campeão de Champions League da história. Às vezes a manutenção do elenco é o maior reforço que você pode ter, né? Dependendo da situação. Mas quero voltar a falar do Kelvin, Hernanzito. Você deu aí um panorama geral, mas se a gente pegar aí, né, olhando um pouco mais, em que passo está essa negociação? É um jogador que surgiu no Atlético Paranaense, né? Que estava ali no CSA, exato, estava no CSKA Moscou, e agora um investimento de 5 milhões de euros, podendo chegar a 7. Está próximo, o cenário é otimista, você falou. O que falta para dar certo e o que ainda pode dar errado, porque futebol, né? A gente já está vendo alguns números dele aí, ó, jogador de 24 anos, é um lateral direito. No CSKA Moscou fez 63 jogos, 5 gols e 13 assistências. E no Furacão ele completou 666 jogos, marcando 7 gols e dando 22 assistências. Esse é o Kelvin, que está perto do Palmeiras. Ele tem bons números na Rússia, né? Se você for analisar para um lateral, e é um estilo de jogo, de jogador, ou estilo de contratação à la Palmeiras, né? Jogador jovem, jogador que pode te dar mais de uma opção dentro do campo. Ele é um jogador mais agudo e é um jogador jovem ainda. Então, tem muito a cara do Palmeiras essa contratação. Quando o Mike conversou com o Abel, foram 2 momentos, né? Chega a proposta do Grêmio, aí chega depois o Santos, que já tinha mandado uma proposta para o Mike de pré-contrato, e eles decidem então ir para o Santos. Quando o Mike decide fazer esse movimento com o Santos, ele vai no Anderson Barros e depois vai no Abel Ferreira. E o Abel Ferreira dá o ok, dizendo, olha, vou te apoiar na tua decisão e tudo mais. Quando o Mike vai embora pro Santos e fecha o negócio, encaminha, o Anderson Barros pede para o Departamento de Análise de Mercado uma lista com jogadores mapeados para a lateral direita. E assim, isso na última janela veio o Giai, né? O Giai, que já vinha sendo monitorado há um tempo quando foi contratado, né? Na outra janela lá atrás, né? E aí o nome do Kelvin já vinha sendo monitorado, já estava numa lista de jogadores que vinham sendo acompanhados de perto pelo Departamento de Análise de Mercado do Palmeiras, o Scout, e aí é entregue essa lista de jogadores. E aí começam as negociações com o maior empresário que se tem hoje no futebol brasileiro, que é o Juliano Bertolucci, e aí a coisa começa a avançar. Então, assim, foi muito rápido e foi logo depois do sim do Mike ao Santos. Começaram as sondagens e as conversas. O Kelvin só não vem para o Palmeiras se der algum problema com os russos. E é aquela velha história que eu sempre repito aqui, não é fácil negociar com o russo. Tem que ser ali, o sim pode virar um talvez assim de 5 minutos depois. Mas tá bem encaminhada, a tendência é acontecer esse negócio. É o parcelamento, o modelo do parcelamento, né? Modelo de pagamento que está sendo ajustado entre Palmeiras e CSKA, mas com o jogador está tudo certo. Então, está muito avançado. Eu acho que se bobear espero até a hora do programa terminar, a gente conseguir cravar aqui, chamar uma sirene. Opa! Mas está muito próximo de acontecer. Podemos ter sirene durante o programa. Eu espero por isso, porque eu gosto de ver sirene aqui. Quem sabe fecha esse negócio até o fim do programa. PVC, te agrada o Kelvin para a lateral direita do Palmeiras? E pensando em características, ele chega de fato para repor e suprir a saída do Mike com características um pouco mais ofensivas, um jogador que trabalha pela ala, mas chegando mais à frente em relação a Giai e Marcos Rocha, por exemplo? Seria uma opção, não para, claro, a mesma posição, mesmo lado do campo, mas não brigar diretamente com Giai e Marcos Rocha em relação às características? Não, eu acho que o Kelvin é um clone do Mike. Não é um clone do Mike. O Mike é um jogador que... O Mike nunca foi um jogador de seleção brasileira. O Kelvin foi de seleção sub-20, sub-23. Mas acho o Mike mais jogador do que... O Mike é um jogador subestimado na história recente do futebol brasileiro. Cara, ele é campeão brasileiro 2013, 2014, 2018, 2022 e 2023.
campeão da Libertadores 20 e 21, deu passe para gol do Veiga na Libertadores de 21. É um jogador extraordinário. E tem uma relação com o Alexandre Matos lá de trás, né? Com o Alexandre Matos, dos 5 campeonatos brasileiros que o Mike venceu, 3 foram sob a direção do Alexandre Matos. 2 no Cruzeiro e 1 no Palmeiras. E tem uma relação muito próxima há muito tempo do Alexandre Matos com o empresário do Mike, que é o Fábio Melo. Então isso tudo aproximou também, além do desejo do Mike entender que o Santos oferece para ele um caminho maior do que o Grêmio nesse momento. Mas tem toda essa proximidade que eu acho importante, de jogador com diretor, de empresário com diretor, tudo isso aproximou a chegada dele no Santos. O Mike é mais forte, mais potência para chegar no ataque, mas o Kelvin é um jogador parecido com o Mike. Então é uma contratação muito certeira desse ponto de vista. O Kelvin vai precisar de um trabalho que o Mike também precisou para fazer a saída de 3 do Palmeiras. Veja que o Abel tem falado uma coisa que ele tem toda a razão e que eu até perguntei para ele no Mundial de Clubes, quando o Mascherano disse que o Palmeiras tinha maneiras diferentes de jogar, pressão alta, bloco médio, bloco baixo, maneiras diferentes de saída de jogo, saída com 3 com o lateral direito, saída de 3 com o Piquerez, saída de 3 com o volante, como está fazendo agora com o Aníbal. O Palmeiras mudou a forma de jogar depois da Copa do Mundo de Clube. Estava fazendo com o Giai, né? E agora faz com o volante. Agora faz com o Aníbal. O Aníbal vem por trás dos 2 zagueiros, abre o Gustavo Gomes de um lado, abre o Mikael do lado, o Bruno Fux do outro e faz a saída com o Aníbal. Então você estica os 2 laterais. O Kelvin é perfeito para isso. Ele vai dar largura para o campo pela direita. Se você precisar que o Kelvin faça o que o Marcos Rocha faz, que é a saída de 3... aqui mais recuado, isso vai dar um trabalho mas isso é treino. Isso é trabalho, isso é treinamento. Então ele vai fazer bem. Ele é muito parecido com o Mike nesse sentido, que o Mike também não fazia saída de 3 e fez algumas vezes com o Abel. E o Abel já o via como ponta, né? Ele também pode ser ponta, o Kelvin? Pode. Então aí ele já tem uma briga lá na frente, né? Com outros jogadores. Então, ele pode ser lateral para jogar dando largura. Porque tá todo mundo, Luísa, jogando 3-2-5. Né? Quando ataca, tá jogando 3-3-4, 3-2-5. Você tá variando de um jeito que você dê. Ora a largura do campo com o lateral, ora a largura do campo com um ponta, ora a largura do campo com um meia. Você pode fazer as duas coisas. O Felipe Anderson dá a largura do campo pela direita, o Mike dava largura, o Kelvin dá largura, o Piquerez dá pelo lado esquerdo. Você alarga o campo com uma linha de 5 no ataque, às vezes com 4 e o terceiro vem por trás. E o Kelvin vai fazer muito bem isso. O que o Kelvin ainda não faz, do que eu conheço do Atlético Paranaense, mais do que do CSKA, o que ele não faz é o trabalho que o Marcos Rocha faz. Que é, você quer fazer saída de 3 com o lateral direito, o Marcos Rocha faz a perfeição. E o Kelvin vai aprender a fazer isso. Eu tô de olho aqui nas mensagens do chat, muita gente com dúvidas, né, com muitas perguntas. Então, acho que a gente pode trazer aqui. Geralmente a gente faz essa parte aqui no break, mas como vocês também contribuem aqui para a nossa pauta, acho que vale jogar para agora. Hernanzito, tem algumas perguntas por aqui. O Ed Pet, ele pergunta, André, uma dúvida, o lateral direito vai vir com esse valor, com esse investimento, para ser reserva do Giai? Fala sério. E aí o PVC está explicando um pouco, né, de como ele pode jogar, desse posicionamento e com quem ele briga. Mas é importante também dizer que o Palmeiras faz uma contratação, óbvio, para você ter um jogador com a característica que era o Mike, que acabou saindo, mas também o Palmeiras faz um movimento... e por isso tem nomes, e tinha alguns nomes monitorados pelo Departamento de Análise de Mercado, porque também há um entendimento na direção do Palmeiras de que o Giai é um jogador que tem mercado. O Giai é um jogador que desperta interesse de clubes da Itália. Então, assim, o Palmeiras vai fazer um investimento num jogador jovem, dentro da cultura de contratações do Palmeiras, pensando também num planejamento. Daqui a pouco já pode ser que alguém chegue e meta uma grana como meteram no Richard Rios, e aí, vai fazer o quê? Mas outro ponto, além disso, porque eu entendo que o planejamento do Palmeiras, que pode mudar, Sim. é
perdeu o Mike porque o Mike quis ir e perdeu o Richard Rios porque era inevitável. Claro. Mas a ideia é não perder mais ninguém até o final do ano. Sim. A ideia é não perder mais ninguém até o final do ano. A possibilidade de negociação. Vamos lembrar de um detalhe que eu acho que até que o Abel falou numa coletiva como se fosse um tom de crítica. Eu escrevi isso e não foi em tom de crítica. É de observação, informação. O Palmeiras jogou 44 partidas esse ano com 44 times diferentes. O Palmeiras não repetiu a formação nenhuma vez. São 44 jogos no ano e 44 formações diferentes. Então você precisa de jogadores diferentes para continuar fazendo isso. Isso não é pecado. Isso é uma característica do time e da temporada. Me arrisco a dizer que o Guardiola talvez não tenha feito isso no City. Talvez não. Você repete time. E o Abel repetiu o time muitas vezes. Hoje, qual é o time titular do Palmeiras? Você é capaz de dizer, vamos lá. Hoje, com o Murilo machucado, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, com a saída do Richard Rios, Facundo, Maurício, Ramon Sosa e Vitor Roque. Esse é o time titular. Mas esse time titular, ele não joga junto. Ele quase não joga junto. Você fala, mas hoje em dia, assim, não é bem assim, cara. Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Miguel Coutinho, Pelé e Pepe. Sabe quantas vezes esse time, que é o maior time de clube da história do Brasil, nos anos 60, quantas vezes esse time jogou junto? 10. Ganhou 9 e empatou 1. Jogou junto 5 anos seguidos. Jogou 10 jogos juntos. É o que o Abel está fazendo. É um time que tem uma base, uma estrutura, mas que muda todo dia. Barros contou com a vontade do jogador de pedir para ser negociado e isso ajudou muito nas tratativas que foram avançando de forma muito rápido. Outro fator que ajudou muito o Palmeiras a ser feliz no negócio é que o lateral direito virou reserva do time russo nessa temporada e estava atuando pouco. Por conta disso, o CSKA não fez muita resistência para que o negócio saísse e agora o acordo está muito próximo de ocorrer. Por fim, o preço pedido pelo CSKA para vender o lateral direito ao Palmeiras foi determinante para que o negócio saísse. Além disso, a forma como os russos atenderam às exigências do Verdão durante a negociação também foi vista como muito positiva no Alviverde. Kelvin deverá chegar na academia de futebol para realizar exames e ser o novo reforço do Palmeiras até o final de semana. O atleta deverá ficar à disposição de Abel da próxima semana. Agora, para encerrar a janela, o Palmeiras corre para achar um substituto para Richard Rios. O Verdão quer gastar até 90 milhões e vê Marcel Ruiz como plano A neste momento. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Gabriel Jesus é frequentemente cogitado para retornar ao Palmeiras, especialmente quando tem chance de trocar de clube. Nos últimos dias, o atacante formado nas categorias de base do Verdão voltou a ter o nome ligado à equipe alviverde. Apesar de existir a possibilidade de o centroavante se transferir do Arsenal, da Inglaterra, atualmente não há negociações entre Gabriel Jesus e Palmeiras, segundo a apuração da Itatiaia. O atacante é constantemente sondado e sempre estará no radar alviverde, mas um retorno neste momento é considerado improvável. As partes, inclusive, possuem ótima relação. Ele se recupera de uma lesão ligamentar sofrida no joelho esquerdo. Em janeiro deste ano, passou por procedimento cirúrgico para tratar a contusão. A previsão de retorno aos gramados é para outubro de 2025, em meio à temporada europeia.